Olá, estamos de volta para mais um capítulo do nosso livro Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. Hoje o capítulo 19, é longuinho, tá? Como era possível, pensou Gregórios, que ele estivesse ali, atravessando uma Lisboa noturna, num bonde centenário, tendo ao mesmo tempo a sensação de que agora, com um atraso de 38 anos, estivesse partindo para Isfahan. Já de volta da visita ao padre Bartolomeu, ele saltara no meio do percurso e fora finalmente buscar na livraria os dramas de Ésquilo e os poemas de Horácio que encomendara. A caminho do hotel, alguma coisa o incomodara e o seu passo se tornara cada vez mais lento e hesitante. Parara durante alguns minutos no vapor de uma barraquinha de frango assado e resistira ao cheiro repugnante da gordura queimada. Naquele momento, pareceu-lhe extraordinariamente importante ficar parado ali, naquele preciso momento, para tentar desvendar o que estava emergindo à superfície dentro dele. Alguma vez antes, ele se concentrara tanto assim em tentar descobrir alguma coisa dentro dele? Para fora, a lucidez era enorme, mas para dentro ainda não. Aquilo que o padre Bartolomeu dissera acerca de Prado lhe soara perfeitamente natural. Como se qualquer adulto tivesse um conhecimento direto e espontâneo sobre a lucidez interior e exterior. Português. Gregórios viu novamente diante de si a portuguesa na ponte de Kirchenfeld. Como ela se apoiara com os braços esticados no parapeito e como seus calcanhares tinham deslizado para fora dos sapatos. Estefânia Espinhosa, um nome como um poema, dissera Prado. Atravessar a fronteira, ir para as montanhas, não me pergunte para onde. E então, de repente, sem entender como aquilo veio, Gregório soube o que sentia dentro de si, sem reconhecer de imediato. Ele não queria ler o discurso de Prado no quarto do hotel, mas lá fora, no liceu abandonado, no mesmo lugar onde fora proferido. Lá, onde a Bíblia hebraica repousava na gaveta sobre o seu pullover, no lugar onde havia ratos e morcegos. Por que aquele desejo bizarro, porém inofensivo, lhe parecer assim tão decisivo, como se dele dependesse algo muito fundamental? Como se tivesse consequências de um alcance inusitado, se ele, agora, em vez de seguir até o hotel, voltasse até o bonde. Ele entrara em uma loja de ferragens e comprara a lanterna de bolso mais potente que havia à venda. E agora estava novamente num daqueles velhos bondes a caminho do metrô, de onde iria até o liceu. O prédio escolar estava mergulhado na escuridão do parque. Parecia abandonado como nunca um outro edifício parecer abandonado. Quando se pusera a caminho, pouco antes, Gregório se lembrou do cone de luz do sol que incidira no escritório do senhor Cortês ao meio-dia. O que tinha agora à sua frente era um prédio silencioso, como um navio sepultado no fundo do mar, perdido para os humanos e intangível para o tempo. Sentou-se numa pedra e pensou naquele aluno que há muito tempo invadira o liceu de Berna no meio da noite e, para se vingar,
fizera ligações da sala do reitor para o mundo inteiro, no valor de vários milhares de francos. Chamava-se Hans Gmür e usava o nome como se fosse um garrote. Gregórios pagara a conta do seu bolso e convencera Cade a não dar queixa na polícia. Encontrara-se com Gmür na cidade para tentar descobrir por que ele quisera se vingar. Não conseguiu. Simplesmente vingança, mais nada, repetira o jovem várias vezes. Atrás da sua torta de maçã, o menino parecia esgotado e carcomido por um ressentimento tão velho quanto ele próprio. Quando se despediram, Gregório ficou muito tempo observando-o se afastar. De certa forma, admirava-o um pouco, ou invejava-o, disse mais tarde a Florence. Imagine a cena. O menino sentado no escuro, na escrivaninha de Cade, ligando para Sydney, Belém, Santiago, até mesmo Pequim. Sempre para as embaixadas, onde falam alemão. Não tem nada a dizer, nada mesmo. Só quer ouvir o ruído da ligação e sentir passar aqueles segundos caríssimos. Não deixa de ser grandioso, não acha? Logo você diz isso, um homem que adoraria pagar as contas antes mesmo de estarem impressas, só para não ficar devendo a ninguém? Por isso mesmo, respondera, por isso mesmo. Florência ajeitara os óculos com a armação de design exageradamente moderno, como sempre fazia quando ele falava daquela maneira. Gregório acendeu a lanterna de bolso e seguiu o feixe de luz em direção à entrada. Na escuridão, o ranger da porta parecia bem mais ruidoso do que durante o dia, mais ruidoso e mais proibitivo. A revoada dos morcegos espantados inundou o prédio. Gregório esperou até que se acalmassem antes de passar pela porta de batentes que dava para o patamar do piso térreo. Varreu o chão de pedra com um feixe de luz, como se fosse uma vassoura, para não pisar num rato morto. Estava gelado dentro daqueles muros arrefecidos, e a primeira coisa que fez foi ir até o escritório do reitor para buscar o seu pullover. Observou a Bíblia hebraica. Pertencera ao padre Bartolomeu. Em 1970, quando o liceu foi fechado por ser considerado uma forja para quadros comunistas, o padre e o sucessor do Sr. Cade tinham se encontrado no escritório vazio do reitor, cheios de raiva e de um sentimento de impotência. Sentimos a necessidade de fazer qualquer coisa, algo de simbólico, relatara o padre. Foi quando ele colocou a sua Bíblia na gaveta da escrivaninha. O reitor olhara para ele e sorrira. Perfeito. O senhor vai se encarregar de lhe mostrar, dissera. No salão nobre, Gregório sentou-se no banco reservado à direção escolar, onde o senhor Cortês acompanhara com expressão empedernida o discurso de Prado. Tirou então a pasta do padre Bartolomeu do saco plástico da livraria. Desatou as fitas e retirou o maço de folhas que Amadeu ordenara depois do discurso, ainda no púlpito, envolto num silêncio constrangido e aterrador. Eram as mesmas letras caligráficas escritas em tinta preta que ele já conhecia da carta que Prado mandara para Melody
de Oxford. Gregório apontou a lanterna para o papel amarelado e começou a ler. Então agora ele vai ler. Eu vou ler para vocês o que ele leu, né? Que é o discurso do Amadeu. Reverência e aversão perante a palavra de Deus. Não quero viver num mundo sem catedrais. Preciso da sua beleza e da sua transcendência. Preciso delas contra a vulgaridade do mundo. Quero erguer o meu olhar para seus vitrais brilhantes e me deixar cegar pelas cores etéreas. Preciso do seu esplendor. Preciso dele contra a suja uniformidade das fardas. Quero cobrir-me com o frescor seco das igrejas. Preciso do seu silêncio imperioso. Preciso dele contra a gritaria no pátio da caserna e a conversa frívola dos oportunistas. Quero escutar o som oceânico do órgão, essa inundação de sons sobrenaturais. Preciso dele contra a estridência ridícula das marchas. Amo as pessoas que rezam. Preciso da sua imagem. Preciso dela contra o veneno traiçoeiro do supérfluo e da negligência. Quero ler as poderosas palavras da Bíblia. Preciso da força irreal da sua poesia. Preciso dela contra o abandono da linguagem e a ditadura das palavras de ordem. Um mundo sem essas coisas seria um mundo no qual eu não gostaria de viver. Mas existe ainda um outro mundo no qual eu não quero viver. O mundo em que se demoniza o corpo e o pensamento independente e onde as melhores coisas que podemos experimentar são estigmatizadas e consideradas pecado. O mundo em que nos é exigido amar os tiranos, os opressores e assassinos, mesmo quando seus brutais passos marciais ecoam atordoantes pelas vielas, ou quando se esgueiram silenciosos e felinos como sombras covardes pelas ruas e travessas para enterrar por trás o aço faiscante no coração de suas vítimas. Entre todas as afrontas que se lançaram do alto dos púlpitos às pessoas, uma das mais absurdas é, sem dúvida, a exigência de perdoar e até de amar essas criaturas. Mesmo se alguém o conseguisse, isso significaria uma falsidade sem igual e um esforço de abnegação desumano que teria que ser pago com a mais completa atrofia. Esse mandamento, esse desvairado e absurdo mandamento do amor para com o inimigo, serve apenas para quebrar as pessoas, para lhes roubar toda a coragem e toda a autoconfiança e para torná-las maleáveis nas mãos dos tiranos, para que não consigam encontrar forças para se levantar contra eles, se necessário, com armas. Venero a palavra de Deus, pois amo a sua força poética. Abomino a palavra de Deus, pois odeio a sua crueldade. Este amor é um amor difícil, pois tem que distinguir constantemente entre o brilho das palavras e a subjugação verborrágica a uma divindade presumida. Esse ódio é um ódio difícil, pois como é que podemos nos permitir odiar palavras que fazem parte da própria melodia da vida nessa parte da terra? Palavras que para nós foram dadas como fatais, quando começamos a pressentir que a vida visível não pode ser toda a vida? Palavras sem as quais não seríamos aquilo que somos?
Mas não nos esqueçamos, são palavras que exigem de Abraão que sacrifique o seu próprio filho como se fosse um animal. O que fazer com a nossa ira quando lemos isto? Um Deus que acusa Jó de disputar com ele quando nada sabe e nada entende? Quem foi que o criou assim? E por que seria menos injusto quando Deus lança alguém no infortúnio sem motivo do qual, quando um comum mortal o faz? E Jó não teve todos os motivos para a sua queixa? A poesia da palavra divina é tão avassaladora que cala tudo e reduz toda e qualquer contestação a um uivo lamentável, lastimável. É por isso que não se pode simplesmente pôr a Bíblia de lado, mas ela deve ser jogada fora assim que estejamos fartos de suas exigências e do jugo que ela nos impõe. Nela manifesta-se um Deus avesso à vida, sem alegria, um Deus que quer restringir a poderosa dimensão de uma vida humana, o grande círculo que descreve quando está em plena liberdade, a um só e limitado ponto da obediência. Carregados com o fardo da mágoa e o peso do pecado, ressequidos pela subjugação e pela falta de dignidade da confissão, a testa marcada pela cruz de cinza, devemos marchar em direção à sepultura, na esperança 1000 vezes contestada de uma vida melhor a seu lado. Mas como pode ser melhor ao lado de alguém que antes nos privou de todos os prazeres e de todas as liberdades? E, no entanto, as palavras que vêm de Deus e para Ele se dirigem são de uma beleza avassaladora. Como as amei nos tempos de coroinha, como me embriagaram no brilho das velas do altar, como pareceu claro, tão claro quanto a luz do sol, que aquelas palavras fossem a medida de todas as coisas. Como parecia incompreensível para mim que as pessoas dessem importância também para outras palavras, quando cada uma delas não podia significar mais do que dispersão desprezível e perda da essência. Ainda hoje paro quando escuto um canto gregoriano e durante um instante irrefletido fico triste que este estado de embriaguez tenha dado lugar irremediavelmente à rebelião. Uma rebelião que se ateou em mim como uma labareda, quando pela primeira vez escutei essas duas palavras, sacrificium intellectus. Como podemos ser felizes sem a curiosidade, sem questionamentos, dúvidas e argumentos, sem o prazer de pensar? As duas palavras que são como um golpe de espada que nos decapita não significam nada menos senão a exigência de vivenciar nossos sentimentos e nossas ações contra o nosso pensar. São um convite para uma dilaceração ampla, a ordem de sacrificar precisamente o núcleo da felicidade, a harmonia interior e a concordância interna de nossa vida. O escravo na galé está acorrentado, mas pode pensar o que quiser. Mas o que Ele, o nosso Deus, exige de nós é que interiorizemos com nossas próprias mãos a escravidão nas profundezas mais profundas e que ainda por cima o façamos voluntariamente e com alegria. Pode haver escárnio maior? Em sua onipresença, o Senhor é alguém que nos observa dia e noite, que a cada hora, cada minuto, cada segundo registra nossas ações e nossos pensamentos
nunca nos deixa em paz, nunca nos permite um momento sequer em que possamos estar a sós conosco. Mas o que é um ser humano sem segredos, sem pensamentos e desejos que apenas ele próprio conhece? Os torturadores, os da Inquisição e os atuais sabem. Corte-lhe a possibilidade de se retirar para dentro, nunca apague a luz, nunca o deixe a sós, negue-lhe o sono e o sossego, e ele falará. O fato de a tortura nos roubar a alma significa: ela destrói a solidão com nós mesmos, da qual necessitamos como do ar para respirar. O Senhor, nosso Deus, nunca percebeu que com sua desenfreada curiosidade e sua repugnante indiscrição nos rouba uma alma que ainda por cima deve ser imortal? Quem é que realmente quer ser imortal? Quem quer viver por toda a eternidade? Como deve ser tedioso e vazio saber que não tem a menor importância o que acontece hoje, este mês, este ano, pois ainda sucederão infinitos dias, meses, anos, infinitos no sentido literal da palavra. Alguma coisa ainda contaria neste caso? Não precisaríamos mais contar com o tempo, não perderíamos mais oportunidades, não teríamos mais que nos apressar. Seria indiferente se fizéssemos alguma coisa hoje ou amanhã? Totalmente indiferente. Diante da eternidade e negligências, milhões de vezes repetidas, se tornariam um nada, e não faria mais sentido lamentar alguma coisa, pois sempre haveria tempo para recuperar. Não poderíamos nem mesmo nos entregar à simples fruição do dia, pois essa sensação de bem-estar decorre da consciência do tempo que se esvai. O ocioso é um aventureiro perante a morte, um cruzado contra o ditado da pressa. Onde ainda existe espaço para o prazer em esbanjar tempo, quando existe tempo sempre, em todo lugar, para tudo e para todos? Um sentimento não é idêntico quando se repete. Tinge-se de outras nuances pela percepção do seu retorno. Cansamo-nos dos nossos sentimentos quando se repetem muitas vezes ou duram demais. Na alma imortal surgiria, portanto, um tédio gigantesco e um desespero gritante perante a certeza de que aquilo nunca acabará, nunca. Os sentimentos querem evoluir e nós com eles. São o que são porque repelem o que já foram e porque fluem em direção a um futuro onde mais uma vez se afastarão de nós. Se esse caudal desaguasse no infinito, milhares de sensações teriam que surgir dentro de nós, que acostumados a uma dimensão limitada do tempo, nunca conseguiríamos imaginar. De modo que, pura e simplesmente, nem sabemos o que nos é prometido quando ouvimos falar da vida eterna. Como seria sermos nós próprios na eternidade, sem o consolo de podermos um dia vir a ser redimidos da obrigação de sermos nós? Não o sabemos, e o fato de nunca ouvirmos a saber representa uma bênção. Pois de uma coisa podemos estar certos: seria um inferno esse paraíso da imortalidade. É a morte que confere ao instante a sua beleza e o seu pavor. Só através da morte é que o tempo se transforma num tempo vivo. Por que é que o Senhor, Deus onisciente, não sabe disso? Por que nos ameaça com uma imortalidade que só poderia significar um vazio insuportável?
Não quero viver num mundo sem catedrais. Preciso do brilho de seus vitrais, de sua calma gelada, de seu silêncio imperioso. Preciso das marés sonoras do órgão e do sagrado ritual das pessoas em oração. Preciso da santidade das palavras, da elevação da grande poesia. Preciso de tudo isso, mas não menos necessito da liberdade e do combate a toda a crueldade, pois uma coisa não é nada sem a outra, e que ninguém me obrigue a escolher. Gregórios leu o texto 3 vezes seguidas, e o seu espanto foi crescendo. Uma eloquência no uso do latim e uma elegância estilística que nada deviam às de Cícero. Um ímpeto no pensar e uma sinceridade no sentir que faziam lembrar Santo Agostinho. Num rapaz de 17 anos. Semelhante virtuosismo em um instrumento, pensou, faria pensar no menino prodígio. Quanto à frase final, o padre Bartolomeu tinha razão. Aquela ameaça era comovente. Pois quem poderia se sentir atingido? Ele sempre optaria pelo combate à crueldade, aquele rapaz. Em nome disso, sacrificaria as catedrais. O sacerdote ateu construiria suas próprias catedrais para resistir à mediocridade do mundo, nem que essas consistissem apenas em palavras de ouro. O seu combate à crueldade se tornaria apenas mais empedernido. Será que a ameaça não era tão vazia assim? Teria o jovem Amadeu, no dia em que subiu ao púlpito, antecipado sem querer o que faria 35 anos mais tarde? Opor-se aos planos do movimento antifascista e aos do próprio Jorge para salvar Estefânia Espinhosa? Gregórios desejou poder ouvir a sua voz e sentir a lava torrencial das suas palavras. Tirou do bolso as anotações de Prado e iluminou o retrato com a lanterna. Fora Coroinha, uma criança cuja primeira paixão tinha sido as velas no altar e as palavras bíblicas que lhe tinham parecido intangíveis em seu brilho claro. Mas depois tinham-se interposto palavras de outros livros, palavras que haviam vicejado dentro dele até ele se transformar num artífice, aquele capaz de pôr todas as palavras estranhas em uma balança dourada e em forjar as suas próprias. Gregórios abotoou o sobretudo, enfiou as mãos geladas nas mangas e se deitou no banco. Estava exausto. Exausto pelo esforço de ouvir e pela febre de querer compreender. Exausto também pela lucidez voltada para dentro, que parecia acompanhar aquele estado febril. E lhe parecia, de vez em quando, ser a própria febre. Pela primeira vez, sentiu falta de sua cama no apartamento em Berna, onde, lendo, costumava esperar o momento de finalmente pegar no sono. Pensou na ponte de Kirchenfeld, antes do dia em que a portuguesa pisou nela e de tê-la modificado para sempre. Lembrou dos livros de latim que deixara para trás na mesa da sala de aula. Apenas 10 dias haviam decorrido. Quem o substituíra para dar o oblativos absolutos? Quem explicara a estrutura da Ilíada? Nas aulas de hebraico, haviam se debruçado ultimamente sobre a escolha das palavras de Lutero, quando ele decidiu transformar Deus num Deus
zeloso. Explicar aos alunos a tremenda distância entre o texto alemão e o hebraico, uma distância de tirar o fôlego. Quem continuaria esse diálogo agora? Gregório começou a sentir frio. O último metrô já partira havia muito tempo. Não havia telefone, nem táxi, e levaria horas para voltar até o hotel a pé. Em frente à porta do salão nobre, ouvia-se o leve sibilar dos morcegos. De vez em quando, uma ratazana chiava. De resto, um silêncio sepulcral. Tinha sede e ficou feliz por encontrar uma bala no bolso do sobretudo. Quando a meteu na boca, viu à sua frente a mão de Nathalie Rubin, quando ela lhe ofereceu a bala vermelha. Durante um átimo, pareceu-lhe que ela lhe meteria a bala na boca, ou apenas imaginara aquilo. Ela se espreguiçou e riu quando ele lhe perguntou como poderia encontrar Maria João, se ninguém sabia o seu sobrenome. Estavam havia vários dias em frente a uma barraquinha de frango assado, perto do cemitério dos Prazeres. E ele e Nathalie, pois fora lá que Melody vira Maria pela última vez. O inverno chegou e começou a nevar. O trem para Genebra pôs-se em movimento na estação de Berna. O cobrador lhe perguntou, com expressão severa, por que ele havia entrado no trem, ainda por cima na primeira classe. Tiritando de frio, Gregório procurou o bilhete em todos os bolsos. Quando acordou e se sentou no banco, com os membros rígidos, o dia começou a raiar lá fora. Nossa! Gente do céu! Cada capítulo é mais tocante que o outro, não é? Muito bem. Amanhã prosseguiremos, tá bom? Será que nós vamos reler ou reouvir 3 vezes, como o Gregório, aquele discurso? Quem sabe, não? Até amanhã, pessoal. Obrigada, viu, pela boa companhia de vocês aqui comigo. Muito, muito obrigada. Tchau.